É por volta das 15h40 de 27 de maio de 1997. Estamos em Jarrell, Texas, uma pequena cidade de 400 pessoas entre Waco e Austin. Nesse momento, Scott Beckwith aponta a câmera dele para o horizonte e registra uma imagem assustadora que vai circular por décadas. Um tornado com múltiplos vórtices girando dentro de uma coluna maior. A silhueta lembra vagamente uma figura humana caminhando. Por isso, essa imagem ganhou o apelido macabro de Dead Man Walking, o homem morto andando. Enquanto isso, Larry Eigel está com a esposa Joan e os 3 filhos escondidos no banheiro da casa deles, longe das janelas. Eles estão agachados, esperando o tornado passar, só que o tornado não passa. Ele fica parado em cima deles. A casa treme, range, e então é arrancada da fundação. E quando o rugido finalmente para, ninguém sobrevive. 27 pessoas morreram naquele dia, 14 delas eram crianças. A mais nova tinha 5 anos. Era final de maio, as escolas tinham acabado de entrar em férias. Todos estavam em casa. O aviso de tornado existiu. Ele foi emitido cerca de 10 minutos antes. Só que esse tornado era devastador demais. Então, como um dia que começou como tantos outros no Texas, terminou com 27 mortos e um bairro inteiro varrido até a fundação. Naquela manhã, Larry Eigel abriu a loja de autopeças da família como sempre. Ele tinha 46 anos e 3 filhos, vivendo uma rotina tranquila. Não havia nada no céu que indicasse perigo, era só mais um dia de trabalho no Texas. Então, meio-dia e 54, o Centro de Previsão de Tempestades dos Estados Unidos emitiu um alerta de vigilância para tornados para o condado de Williamson, onde fica Jarrell. Uma vigilância não é garantia de tornados, é uma janela indicando que condições favoráveis existem. Por isso, as pessoas precisam ficar atentas. Mas o que elas não sabiam é que o relógio oficial de risco começou a correr. Só que para quem acompanha a meteorologia, aquele dia não parecia perigoso. Existe um padrão conhecido de dia de tornado violento, os ventos soprando em direções diferentes em várias altitudes, criando uma rotação, e correntes de ar fortes empurrando nuvens para cima. Tudo fica alinhado. Só que naquele dia, o padrão não era esse. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos descreveu o ambiente como não clássico. As correntes de ar em altitude estavam fracas, nada que indicasse um possível tornado gigante. Só que tinha um número que contava outra história, o valor CAPE, que é a energia potencial disponível para a convecção. Isso é basicamente o combustível que a atmosfera tem para formar tempestades, e ele chegou a quase 7.000 joules por quilograma naquela manhã. Esse número está entre os top 5 mais altos já registrados durante um surto de tornados nos Estados Unidos. Era um combustível atmosférico extremo, o tipo de número que faz parecer que o céu pode se rasgar a qualquer momento. E mesmo assim, os meteorologistas esperavam granizo, talvez algumas tempestades isoladas, não um monstro. E mesmo assim, o Texas registrou aproximadamente 20 tornados em 6 horas, vários deles violentos. Mas então o que aconteceu? Foi uma onda gravitacional. E não é de ficção científica. É uma oscilação sutil na atmosfera, ar empurrado para cima, puxado pela gravidade e quicando de volta como um peso numa mola. Isso é invisível, mas sob as condições certas, pode iniciar o caos. E foi exatamente o que aconteceu. A onda encontrou uma frente fria e o limite de rajada. Aquele empurrãozinho foi o suficiente para destravar a energia acumulada. E quando a atmosfera finalmente cedeu, ela liberou tudo de uma vez só. Só que tinha um detalhe que mudava tudo. A supercélula que gerou o tornado de Jarrell estava se propagando para sudoeste, ao contrário do normal, já que a maioria dos tornados do Texas se move para nordeste. E quando você vê uma nuvem escura chegando de um lado, espera que a chuva e as rajadas venham na sequência habitual. Mas quando a tempestade vem de trás, a ordem se inverte. Primeiro vem o tornado, depois uma calmaria e depois o granizo. Então imagine só, você mora numa região de tornados a vida inteira, e a tempestade chega ao contrário. A sua percepção de risco pode acabar falhando exatamente quando mais importa. E 8 anos antes, em 1989, a cidade já tinha sido atingida por um tornado violento classificado como F3. Esse tornado deixou 1 morte e 28 feridos. Então, quando o aviso foi emitido em 1997, Jarrell sabia o que era um tornado, só que conhecer o perigo e ter onde se proteger são coisas diferentes. Às 14h15, o Serviço Meteorológico Nacional ligou para a polícia de Georgetown e para o xerife
sherife do condado. A mensagem era a seguinte: tempestades severas são prováveis em 1 hora ou 1 hora e meia. O sistema estava tentando se antecipar, só que em eventos assim, a cadeia de alerta passa por intermediários, como as autoridades locais, e aí o aviso pode perder velocidade. Só que o tempo já estava começando a apertar. Nisso, o serviço meteorológico tentou contatar o coordenador de rádio amador para dar o alerta de tornado, e não conseguiram. Tentou o backup, também não conseguiram. Ninguém de plantão sabia ligar o equipamento de rádio amador para monitoramento passivo, então as informações vitais de observadores de campo não chegaram. Os celulares nessa época não funcionavam tão bem, e o sistema de pager estava fora. A comunicação básica era um problema. Por volta das 15h15, um tornado se forma perto de Prairie Dell. Ele era fraco, pequeno, com uma classificação F0 ou F1 na escala Fujita, que mede tornados de 0 a 5. Esse era do tipo que aparece, passa e não deixa muito estrago. Quem via de longe podia achar que era só mais um. Só que entre 15h20 e 15h30, ele já estava mais largo e mais perigoso. A estrutura cresceu e se reorganizou rapidamente. Então, às 15h30, o aviso de tornado oficial foi emitido. O texto dizia o seguinte: tempestade ao norte de Jarrell, movendo-se para o sudoeste a cerca de 16 km por hora, com granizo do tamanho de bolas de tênis. A orientação era clara: procure um abrigo interior imediatamente. Mas o aviso deu apenas 10 minutos de antecedência para Jarrell. Um dos profissionais que emitiu o aviso disse depois que sentiu um aperto no estômago. Ouvindo as histórias de pessoas em Jarrell, que quando as sirenes tocaram, fecharam seus negócios e foram para casa, eu me perguntei se 10 minutos tinham dado tempo suficiente para as pessoas. Porque algumas pessoas que estavam seguras no trabalho correram para casa para ficar com os familiares e morreram com eles. Esse aviso deu pelo menos 10 minutos de antecedência para a cidade de Jarrell, só que para o loteamento Double Creek, a porção norte do condado, não deu tempo nenhum, e a tempestade estava vindo do sudoeste, ao contrário do normal. Então, a maioria dos moradores de Double Creek estava acostumada a ver tempestades chegando do nordeste. Quando a nuvem apareceu vindo de trás, muitos demoraram segundos preciosos para entender o que estava vindo, pois a ordem estava invertida. Não era granizo, calmaria e tornado, e sim, o tornado por primeiro. Às 15h34, o telefone da loja de autopeças tocou. Era a Joan desesperada, chamando pelo Larry e avisando que tinha um tornado vindo. Ele largou tudo. A rota normal seria 10 minutos. O Larry fez em 7. Ele chegou a tempo de reunir a família no banheiro, no centro da casa, longe de janelas, exatamente o protocolo recomendado, pois não havia tempo suficiente para sair. E mesmo quando você recebe o aviso a tempo, ainda precisa ter para onde ir. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos registrou que não tinham sirenes de alerta para tornado. A sirene local que existia tinha outra função: convocar voluntários. Então, quando a sirene tocou, não significava fujam agora, e sim venham ajudar. E o mais importante é que nenhuma das vítimas fatais estava em uma casa com porão. Os abrigos subterrâneos eram raros no loteamento. Algumas pessoas sobreviveram em banheiras, em cômodos internos. Só que contra o F5, você precisa de muita sorte para sobreviver fazendo isso. Pouco antes de chegar ao loteamento, o tornado se fortaleceu explosivamente. De uma coluna fina e relativamente fraca, ele virou um monstro multivórtice classificado como F5. Eram múltiplos vórtices girando dentro de uma circulação maior, cada um com picos locais de ventos extremos. E a mudança não foi gradual, ela foi brusca. Quem estava no caminho não teve tempo de ver a escalada acontecer. Então imagine só a força desse tornado. Ao cruzar algumas estradas do condado, o tornado arrancou cerca de 160 metros de asfalto de cada uma das vias, quase 2 campos de futebol. Esse tipo de dano marca onde estava o núcleo da circulação, onde a energia e a sucção eram máximas. E naquele momento, o núcleo estava entrando no loteamento Double Creek. Às 15h48, o tornado chegou ao loteamento. Um relógio encontrado numa residência destruída parou exatamente nesse horário, e testemunhas disseram algo que explica parte do desastre. O tornado parecia ter desacelerado em questão de movimentação. A maioria dos tornados se move a uns 50 km por hora. Esse estava entre 3 e 5 km, praticamente parado. Quando um tornado normal passa por cima de uma casa, é questão de segundos. Esse ficou de 3 a 4 minutos em cima das casas. Numa faixa de vento de F5, que são mais de 300 km por hora, minutos se tornam uma eternidade. Dentro de Double Creek, aproximadamente 40 estruturas foram totalmente destruídas. E enquanto o tornado avançava, famílias inteiras foram dizimadas em segundos. A família Aigle perdeu 5 pessoas: Larry de 46 anos, Joan de 45 e os filhos Audrey de 17 e os gêmeos John e Paul de 15. Joan era professora de educação especial. O Larry reuniu a família no banheiro no centro da casa, longe de janelas, exatamente o protocolo recomendado. Só que isso não foi o suficiente, e como esse era um tornado muito forte, nenhum dos 5 sobreviveu. A casa sumiu, a fundação ficou vazia. Nenhuma das 3 pessoas da família Smith sobreviveram. O túmulo da família Morin registra o seguinte: partiram juntos durante o tornado em Jarrell, Texas, terça-feira 27 de maio de 1997. A família Ruiz, com
composta por Maria e os filhos Michael, de 14, e Johnny, de 15. Quando eles viram o tornado, fugiram para a casa do vizinho, e a casa móvel da família ficou de pé, mas o tornado destruiu a casa do vizinho, e os três morreram ali. Nenhum dos integrantes da família Carmona e Gower sobreviveram. Foram 7 famílias, 25 das 27 mortes. Quando o caminho de um tornado pega o núcleo de um bairro, infelizmente o dano não se distribui aleatoriamente, ele se concentrou, e a concentração era brutal. Só que o que chamou a atenção dos investigadores não foi só o número de mortes, foi o que faltava. Os destroços grandes e pesados simplesmente sumiram. Geladeiras, móveis, tanques d'água, tudo ficou fragmentado e espalhado como poeira. Tim Marshall, um meteorologista que foi ao local no dia seguinte, disse o seguinte: as casas tinham sumido até os últimos vestígios, banheiras e vasos sanitários foram arrancados, as lajes foram polidas como se tivessem sido lixadas, era só fundação, nada mais. Isso travou o resgate nos primeiros minutos. Não haviam pilhas de destroços para escavar, não havia paredes caídas, só fundações vazias. Durante a resposta de emergência, as equipes de resgate quase passaram direto pelo loteamento Double Creek, não perceberam que haviam casas ali. O bairro foi completamente varrido. A contagem inicial de mortos foi 30, e depois corrigida para 27. A diferença é que os restos estavam tão dispersos que algumas vítimas foram contadas 2 vezes. As equipes tiveram que juntar as pessoas literalmente para identificá-las. O gado foi arremessado, quase 300 cabeças foram mortas, muitas jogadas a mais de 400 metros, e veículos foram encontrados achatados, cobertos de lama e grama. Pouco depois de sair do loteamento, o tornado se dissipou. A janela de destruição extrema durou minutos, só que foi irreversível. Existe uma lenda atribuída aos Cherokee, um povo indígena norte-americano, que diz o seguinte: se você vê um homem dentro de um tornado, você vai morrer. A silhueta do tornado de Jarrell, com múltiplos vórtices parecendo braços e pernas, lembrava uma figura humana caminhando. A imagem e o nome ficaram cravados como Dead Man Walking, o homem morto andando, que foi diretamente em direção ao Double Creek. O saldo final foram 27 mortes diretas, 12 feridos, e 10 famílias perderam 2 ou mais membros. Uma família perdeu 5. Além disso, os danos foram em dezenas de milhões de dólares. A primeira socorrista que chegou antes dos reforços encontrou 14 das 27 vítimas sozinha. Ela descreveu o que sentiu. O primeiro corpo que eu encontrei, você via que era uma forma humana, mas tão desfigurada que a sua mente trava. Você quase diz: ei, aquela não é uma pessoa real, mas você sabe no coração que é. E então ela encontrou outras pessoas, até mesmo um bebê pequeno sob os destroços, a família Aigle, e também gado espalhado por toda parte. Ela disse o seguinte: uma vez que você encontra um, depois outro, aquilo começa a se acumular em você, e você começa a odiar a tempestade. Essa frase resume o que os socorristas enfrentaram naquele dia. Não era uma cena de resgate convencional. Não havia pilhas de destroços para escavar. Tinha um vazio que travou a resposta inicial. Levou tempo até entenderem que não iam encontrar casas danificadas, iam encontrar pessoas no chão aberto. Só que havia exceções pequenas, por questão de metros. Brenda Cooper morava perto de Double Creek. Quando viu o tornado se aproximando, ela correu para uma escavação no terreno da família. Era um buraco fundo de onde extraíam pedra. Ela desceu e ficou lá, ouvindo o vento e os destroços girando ao redor. E fazendo isso, ela sobreviveu. Judy Johnson morava dentro de Double Creek. Ela voltou 2 dias depois, e não conseguiu identificar onde a sua casa ficava. A única coisa que restou foi a varanda dos fundos. Ela disse o seguinte: se não fosse por essa varanda, eu realmente não saberia dizer onde era. Judy sobreviveu porque estava fora de casa no momento que o tornado passou. O núcleo do tornado tinha 1.200 metros de largura. Dentro dele, quase nada sobreviveu. Fora dele, as casas ficaram de pé. Depois da tempestade, um vizinho olhou pro horizonte e não viu mais nada no loteamento. Jarrell não foi o único tornado naquele dia. O surto de 27 de maio de 1997 produziu aproximadamente 20 tornados em 6 horas no Texas Central, e 2 deles atingiram áreas residenciais densas. Em Cedar Park, a uns 50 km ao sul, um tornado F3 com ventos acima de 250 km atingiu um centro comercial e subdivisões residenciais. No loteamento Buttercup Creek, 136 casas sofreram danos e 11 foram destruídas. Teve uma morte de ataque cardíaco induzido pelo estresse. Só que o que salvou dezenas de vidas foi um gerente de loja que, segundo antes do impacto, mandou os clientes entrarem numa câmera frigorífica de aço. O metal aguentou e as pessoas sobreviveram. Em Pedernales Valley, mais ao oeste, um tornado F4, quase tão forte quanto o de Jarrell, com ventos acima de 300 km por hora, destruiu 15 casas permanentes, 3 casas móveis e 2 negócios. Teve uma morte, um homem de 25 anos. Então, somando
os números, Cedar Park teve 136 casas danificadas, 11 destruídas e uma morte. Pederneios, 45 casas atingidas, 18 destruídas e uma morte. Ao total, são mais de 180 casas atingidas por tornados violentos e 2 mortes. Já Jarrell, foram 40 estruturas destruídas e 27 mortes. A diferença não foi só a força. Cedar Park era um F3, Pederneios era um F4 e Jarrell um F5. Só que a escala Fujita mede o vento e não o tempo de exposição. E Jarrell tinha 2 variáveis que os outros não tinham: o movimento extremamente lento e a ausência quase total de abrigos subterrâneos. Quando você combina um F5 andando a 3 km sobre um bairro sem porões, o resultado é uma tragédia. E esse contraste importa porque mostra que o problema não foi falta de coragem, não foi ignorar avisos, foi um limite estrutural. As pessoas em Cedar Park sobreviveram porque tinham onde se esconder. As pessoas em Pederneios sobreviveram porque o tornado se moveu rápido. Já as pessoas em Jarrell morreram porque não tinham para onde ir e o tornado não saiu de cima delas. Então, como é que isso foi possível? Como um dia que não parecia clássico para tornados violentos produziu um F5? A resposta começa antes de qualquer nuvem aparecer. O Código de Construção do Texas, em 1997, não exigia abrigos subterrâneos em novas residências. Os porões eram opcionais, não necessários. O loteamento Double Creek foi construído sem nenhum. O solo rochoso tornava a instalação cara e a percepção de risco era baixa. O último tornado violento tinha sido em 89, 8 anos antes, e para a maioria dos moradores, o porão parecia um exagero, até que ele deixou de ser. O Serviço Meteorológico Nacional tinha apenas um radar, o Doppler, cobrindo a área. A tecnologia era cara, a implementação era lenta, e no dia 27 de maio, o radar de Granger teve dificuldades operacionais exatamente quando mais importava. E quando um radar não fornece dados confiáveis, o sistema depende de redundâncias e relatórios de campo, só que esses levam tempo, e o tempo era exatamente o que Double Creek não tinha. Além disso, a circulação tornádica se desenvolveu numa posição incomum, no lado sudoeste da tempestade, por causa da propagação invertida, e quando a estrutura foge do padrão esperado, isso aumenta os riscos de interpretação errada. O aviso foi emitido às 15h30, deu pelo menos 10 minutos de antecedência para a cidade de Jarrell, mas para o loteamento de Double Creek, eles não tiveram praticamente tempo nenhum. A direção sudoeste e a velocidade incomum fizeram com que o tornado chegasse antes que o aviso pudesse ser processado, recebido e transformado em uma ação. No dia seguinte, George Bush, então governador do Texas, visitou Jarrell. Ele disse que era o pior tornado que já tinha visto. Declarou o condado de Williamson área de desastre. Só que a FEMA, a Agência Federal de Emergências, decidiu não fornecer ajuda. A justificativa oficial era que doações privadas e recursos estaduais eram suficientes. Então, em vez de ajuda direta, eles ofereceram empréstimos. A Cruz Vermelha gastou $250 mil na operação. Doações à comunidade cobriram 200 mil. E vamos combinar que a ajuda você não paga de volta, né? O empréstimo você paga com juros. E para quem perdeu a casa e a família, o governo ofereceu uma dívida. E segundo o Serviço Meteorológico, Jarrell é o último tornado confirmado como F5 na história do Texas. A foto de Scott Beckwith foi tirada entre 15h40 e 15h45, pouco antes do tornado entrar em Double Creek. Essa imagem macabra é um marcador de tempo real, minutos antes de uma destruição total.